Boa noite. Seja bem-vindo. Antes de começarmos, encontre um lugar confortável para se acomodar. Aproveita para curtir o vídeo e se inscrever no canal. E deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo e que horas são aí. Respire fundo. Sinta o ar entrar devagar pelos pulmões. Segure por um instante e solte, permitindo que seu corpo se acomode onde quer que você esteja. Talvez você esteja deitado, talvez esteja sentado confortavelmente. Onde quer que esteja, este é um momento só seu. Um momento para deixar as preocupações do dia se dissolverem como névoa sobre o sol da manhã. Feche os olhos se quiser. Sinta o peso do seu corpo se apoiar com suavidade, como se a própria terra estivesse sustentando você com carinho. Hoje, vamos fazer uma viagem muito especial. Imagine que o tempo não é uma linha rígida, mas um rio tranquilo que podemos percorrer. Ele nos leva devagar, sem pressa, deixando para trás o presente e conduzindo nossa mente para uma época distante, há mais de 6 séculos. Vamos nos transportar para o coração da França medieval. Um tempo de castelos e aldeias, de campos verdes e estradas enlameadas, de orações e batalhas, de esperanças e medos. Essa é a história de Joana d'Arc, um nome que atravessou os séculos, envolto em lendas e memórias. Mas hoje não vamos falar dela como uma figura distante, como uma estátua fria em uma praça. Vamos tentar senti-la como alguém vivo, alguém que respirou, caminhou, sorriu e chorou. Vamos acompanhar os passos dessa jovem que ousou acreditar em algo maior do que ela mesma, que seguiu uma voz interior mesmo quando o mundo inteiro duvidava. Mas antes de falar de batalhas, de reis e julgamentos, vamos começar pelo começo, pelos dias simples, pelo calor de um lar. Pois toda grande história tem raízes no cotidiano, e é nele que encontramos os detalhes que tornam uma pessoa real. Feche os olhos e imagine-se numa noite calma, no final do inverno de 1412. Uma pequena aldeia chamada Domremy. As casas são feitas de pedra e madeira, com telhados que guardam a fumaça das lareiras. O vento frio percorre os campos, mas dentro das casas o cheiro de sopa quente e de pão recém-assado se espalha. Na penumbra, à luz bruxuleante de uma vela, uma menina recém-nascida dorme, envolta em panos simples. Seus pais, camponeses piedosos, olham para ela com ternura. Não sabem que aquela criança tão frágil terá um destino que mudará a história. Vamos então caminhar devagar por essa aldeia. Ouça o farfalhar das árvores, o murmúrio de um riacho que corta o vilarejo. Sinta o ar gelado tocando a pele, misturado ao cheiro de madeira queimada e de terra molhada. Ouvimos ao longe o som dos animais, vacas, galinhas, cães. É uma França devastada por terras, mas naquele momento Domremy parece um refúgio de paz. Um lugar pequeno, esquecido nos mapas, mas cheio de vida. Enquanto ouça minha voz, deixe-se imaginar nesse espaço. Veja os camponeses vestidos com roupas de lã e linho, gastas pelo uso, trabalhando com mãos calejadas. Ouça o eco das conversas na língua do povo, um francês antigo, cheio de sons que soam quase como canções. À noite, todos se reúnem em torno do fogo, contam histórias, rezam, partilham o pouco que têm. É nesse mundo simples que Joana cresce. Um mundo onde a fé é um farol e cada manhã começa com uma prece. Os sinos da pequena igreja chamam os moradores para as missas, e ali, diante de vitrais modestos e velas acesas, Joana aprende a olhar para o divino com reverência e amor. Enquanto viajamos juntos por esse rio do tempo, sinta o ritmo desacelerar. Cada detalhe, cada som, cada aroma desse vilarejo nos aproxima dela. Joana não é ainda a guerreira que conhecemos. Ela é apenas uma menina, adormecida em seu berço, enquanto o vento do século XV sopra suavemente sobre as colinas da França. E assim, com calma e sem pressa, nos preparamos para acompanhá-la em seu caminho. Um caminho que começa aqui, em Domremy,
no silêncio acolhedor de uma noite de inverno, quando ninguém poderia imaginar que essa pequena aldeia seria lembrada para sempre por ter sido o berço de uma lenda. A luz do amanhecer começa a infiltrar-se pelas frestas da janela de madeira da pequena casa em Dom Remy. O ar fresco da manhã ainda carrega um leve orvalho que faz as folhas das árvores brilharem com pequenas gotas, como se estivessem cobertas por minúsculos diamantes. A aldeia desperta devagar, como se o próprio tempo respirasse profundamente antes de começar mais um dia. No silêncio da manhã, você pode ouvir o canto tímido dos primeiros pássaros, suas vozes pequenas e delicadas que se misturam ao suave estalar da madeira sobre os passos cautelosos dos camponeses. O cheiro da terra molhada se mistura com a fumaça que escapa das chaminés das casas, uma mistura acolhedora que anuncia a promessa de uma nova manhã. Os primeiros raios de sol atravessam as copas das árvores, desenhando sombras longas sobre os campos verdes, onde pequenos brotos já apontam para o céu, sinalizando a chegada da primavera, que, mesmo tímida, começa a tomar conta da paisagem. Ao redor, as plantações de cevada e centeio se estendem preguiçosamente, acompanhando o ritmo tranquilo da vida rural. Neste cenário sereno, os habitantes de Dom Remy começam sua rotina. As mulheres acendem os fogões de pedra, preparando o café da manhã com o aroma de pão assando e mingau quente. Os jovens se preparam para os trabalhos nos campos, ajustando suas vestes simples de linho e lã, enquanto os mais jovens cuidam dos animais, vacas, ovelhas e galinhas, que dão o tom da vida diária com seus sons tranquilos e constantes. Joana, ainda uma menina, talvez desperte ao som da vida que pulsa ao redor. Ela sente o frescor da manhã em seu rosto, o cheiro doce do pão recém-saído do forno e o conforto da roupa de lã que sua mãe cuidadosamente veste em seus ombros frágeis. O chão de terra batida sob seus pés ainda carrega o frio da noite e a madeira da casa exala um calor suave que parece abraçá-la. A aldeia é um microcosmos de simplicidade, mas também de resistência. A França está dividida e as guerras que marcam esta época ameaçam não apenas grandes cidades, mas também esses pequenos recantos escondidos. A insegurança ronda, mas a vida aqui parece encontrar forças na rotina, na fé e no calor humano que une vizinhos e familiares. Enquanto você imagina Joana andando pelos caminhos estreitos entre as casas, sente o cheiro das flores silvestres que crescem ao lado da estrada e ouve o farfalhar das folhas sob seus pés, veja como ela observa as estrelas que ainda piscam no céu antes do sol dominar completamente, como se guardasse segredos e sonhos que ainda não sabe contar. A escola é simples, mas é lá que ela aprende os cantos sagrados, as orações que entram em seu coração e os relatos das histórias dos santos e heróis do passado. É um mundo feito de crenças e mistérios, de milagres sussurrados e de uma fé profunda que sustenta as esperanças de todos. E assim, neste ambiente cheio de pequenos detalhes, o toque áspero da madeira, o murmúrio distante do riacho, o aroma da terra fresca, a vida de Joana começa a se desenrolar. Um dia após o outro, cada gesto, cada olhar, cada respiração se entrelaça para formar o pano de fundo da sua história. Deixe essa imagem repousar em sua mente, como uma pintura feita com as cores suaves da manhã e o silêncio sereno de um tempo em que as pessoas viviam mais perto da terra e do céu. Respire fundo, sentindo a calma que emana desse lugar e prepare-se para acompanhar essa menina em sua jornada única. O sol já está mais alto no céu quando Joana, ainda menina, desperta para um novo dia em Dom Remy. O orvalho das primeiras horas já secou e o calor suave da primavera começa a aquecer lentamente o ar. No interior da casa simples onde vive com sua família, o cheiro reconfortante da sopa de legumes recém-cozida invade os cômodos. A madeira das paredes ainda carrega o aroma da lenha que ardeu na noite anterior, trazendo uma sensação de aconchego e segurança. Ela se levanta com calma, sentindo o frescor do chão de terra sobre os pés descalços. Ao abrir a porta, é saudada pelo suave som do vento que passa pelas folhas das árvores e o canto distante dos pássaros. O ar é limpo e cheio de vida, e cada inspiração traz um pouco da terra úmida e dos campos que cercam a aldeia. Joana é uma menina simples, mas atenta.
Os seus olhos refletem a luz do sol e sua expressão revela uma curiosidade natural, um desejo de entender o mundo ao seu redor. Ela caminha lentamente até o pequeno riacho que passa perto da casa, onde a água fresca corre cantando entre as pedras. Ela observa a superfície calma e brilhante, onde os reflexos das árvores dançam com o movimento suave da corrente. Durante o dia, Joana ajuda nas tarefas da casa, coleta a água no poço, ajuda a preparar a comida, cuida dos animais. As mãos, embora pequenas, já começam a se acostumar com o trabalho duro, sentindo o toque áspero da corda do poço, a textura das sementes e da terra. O sol quente aquece suas costas enquanto ela caminha pelos campos, acompanhado pelo som constante dos insetos e pelo cheiro doce das flores silvestres. Mas mesmo com a simplicidade da rotina, há no ar algo mágico para ela. As histórias que os mais velhos contam ao redor da lareira à noite enchem sua mente de imagens de santos, anjos e grandes feitos. Ela escuta atenta os relatos de coragem e fé, e essas histórias se tornam parte dos seus sonhos. Às vezes, sente uma presença que a envolve, uma sensação de que algo maior a espera além da aldeia. No fim da tarde, quando o sol começa a descer e as sombras se alongam sobre os campos, Joana se senta perto da pequena igreja da aldeia. O cheiro das velas queimando e o som das preces se misturam, criando uma atmosfera serena e acolhedora. Ela fecha os olhos e deixa que o silêncio interior a envolva, sentindo uma paz profunda, como se estivesse em diálogo com o céu. A vida no século XV não é fácil para uma menina como Joana. A fome, as doenças e a constante ameaça das guerras deixam marcas invisíveis no cotidiano. Mas há também a beleza dos gestos simples, o sorriso de um vizinho, a mão amiga que ajuda a carregar um cesto, o calor do fogo na noite fria. É nesse equilíbrio entre desafios e esperanças que ela cresce, nutrindo uma força interior que será a luz em seus dias futuros. Respire fundo, imagine-se ao lado dela, sentindo a brisa suave no rosto, o calor do sol, o cheiro da terra e das flores. Deixe essa imagem se fixar em seu coração e permita que a calma e a serenidade da vida simples de Joana te envolvam como um cobertor macio, preparando você para as próximas páginas dessa história, que, embora distante, pulsa viva no tempo. Nos dias que seguem, Joana começa a perceber algo diferente dentro de si. Uma presença sutil, uma voz suave que parece vir do vento, do céu ou talvez do seu próprio coração. Ao anoitecer, quando o silêncio da aldeia abraça cada casa e as estrelas pontilham o céu com sua luz tímida, Joana sente o chamado de algo maior. Imagine a penumbra de seu quarto simples, onde a única luz vem de uma vela trêmula sobre a mesa. A chama dança, lançando sombras que se movem lentamente nas paredes de pedra. O ar é fresco, carregado do perfume doce das ervas secas penduradas no teto. O silêncio é profundo, quase palpável. É nesse momento de quietude que as vozes começam a sussurrar. Não são vozes altas ou assustadoras, mas um murmúrio gentil e persistente, que parece chamar pelo seu nome e pedir que ela cumpra uma missão. Elas falam de justiça, coragem e esperança. Talvez sejam vozes dos santos, dos anjos ou da própria natureza, mas para Joana, elas são um farol no meio da escuridão, um caminho iluminado que ela sente no fundo da alma. Ela escuta essas vozes em segredo, com um misto de medo e fascínio, perguntando-se se são reais ou frutos da imaginação. Durante o dia, elas desaparecem, mas à noite voltam a chamar, cada vez com mais clareza e força. A cada visita, o chamado se torna mais urgente, como uma melodia que não pode ser ignorada. No seu coração, Joana sente o peso dessa responsabilidade. Ela sabe que não é comum para uma jovem daquela aldeia ouvir vozes e acreditar que tem um destino especial. Mas a fé que aprendeu desde pequena, nas histórias e nas preces, dá-lhe coragem para seguir esse chamado. Enquanto isso, a vida ao seu redor continua. Os dias são preenchidos por tarefas simples, o trabalho na terra, as reuniões na igreja, as conversas com a família. Mas para Joana, tudo começa a mudar por dentro. Ela sente que o mundo é maior do que a aldeia, que existe um propósito maior que a espera lá fora.
Permita-se sentir essa transformação junto com ela. O frio da noite, o brilho fraco da vela, o som distante de um corvo ou o farfalhar das folhas na janela. Imagine o misto de dúvida e esperança que preenche o peito da menina, que sabe que está à beira de algo extraordinário. Este é o momento em que Joana começa a se preparar para uma jornada que ninguém poderia prever. Uma caminhada marcada por fé e coragem, que mudaria para sempre a história da França e do mundo. No silêncio daquela manhã fria, Joana toma uma decisão que mudará para sempre sua vida e o destino de seu país. O chamado das vozes já não é mais um sussurro distante, mas uma força que a impulsiona a sair da segurança da aldeia e enfrentar o mundo desconhecido que se abre à sua frente. Imagine a menina, agora mais crescida, arrumando suas roupas simples, o tecido áspero do linho tocando a pele. Ela sente o peso leve da coragem e a inquietação do medo misturados no peito. Lá fora, o vento sopra trazendo o aroma úmido da terra, enquanto as primeiras luzes do dia tingem o céu de tons rosados e dourados. A jornada não será fácil. Os caminhos são longos e cheios de perigos. As estradas de terra são esburacadas, enlameadas pelas chuvas recentes e margeadas por florestas densas, onde o silêncio é interrompido apenas pelo canto dos pássaros e pelo som distante de animais selvagens. Ao caminhar, Joana sente o contato áspero dos galhos nas roupas e o cheiro fresco das folhas molhadas, um lembrete constante de que está deixando para trás o conhecido. Ela encontra viajantes e comerciantes, homens vestidos com capas pesadas e chapéus, que observam a jovem com curiosidade e às vezes desconfiança. O mundo fora da aldeia é maior, mais frio e menos acolhedor. Mas Joana segue firme, guiada pela luz interior que as vozes lhe dão, acreditando que sua missão é importante e verdadeira. Ao chegar nas cidades maiores, ela sente a agitação das ruas, o cheiro forte do mercado, mistura de especiarias, suor e fumaça. Ouve as vozes das pessoas, os passos apressados, o clangor distante de martelos nas oficinas dos ferreiros. Tudo é diferente do silêncio e da calma de Dom Remy, mas ela se adapta, sempre focada em seu propósito. Joana sabe que precisa convencer aqueles que têm poder, os líderes militares e religiosos, a confiarem em sua missão. Ela enfrenta salas frias e cheias de homens vestidos com armaduras brilhantes e mantos pesados, que olham para ela com ceticismo. Mas sua fé e sua determinação falam mais alto. Com uma voz calma e firme, ela conta sobre as vozes, sobre a missão divina que recebeu para libertar a França da guerra e da dor. Nesse ambiente de dúvidas e resistências, Joana sente o peso do mundo sobre seus ombros, mas também a força da verdade que carrega. Ela caminha com passos firmes, mesmo quando as portas se fecham e as palavras duras tentam silenciá-la. Feche os olhos e imagine esse momento. O som distante das carroças, o aroma da madeira antiga das salas de reunião, a luz bruxilhante das tochas que projetam sombras nos muros. Sinta o coração dela bater acelerado, a mistura de esperança e nervosismo, a coragem que cresce a cada passo dado, rumo ao desconhecido. Essa jornada, cheia de desafios e incertezas, é o começo do impossível que Joana decidirá enfrentar. Um caminho onde a fé será sua armadura mais forte. Ao entrar no mundo dos soldados e das estratégias militares, Joana se depara com um universo diferente do sossego de Dom Remy. Imagine um acampamento às margens de um rio, onde o cheiro forte da fumaça de fogueiras se mistura ao aroma metálico das armaduras e ao pó das estradas batidas pelo passo dos cavalos. Os sons são uma sinfonia rústica, o clangor do ferro contra ferro, o murmúrio dos soldados conversando, o relinchar dos cavalos e o crepitar das chamas. O céu, muitas vezes cinzento, despeja uma chuva fina que faz o chão ficar lamacento e o frio corta a pele exposta, lembrando a todos da dureza dos dias e noites naquela época.
Joana observa tudo com olhos atentos, sentindo o peso das armaduras e o cheiro de suor que paira no ar. Ela aprende a reconhecer as vozes dos oficiais, o ritmo dos preparativos para as batalhas e até mesmo o silêncio tenso que antecede cada ataque. Entre homens acostumados à guerra, ela traz uma presença diferente, uma luz que, aos poucos, ganha respeito. A rotina é dura e cheia de desafios. O frio da madrugada, a fome que aperta o estômago, o medo que se esconde nas sombras. Mas também há momentos de camaradagem, de histórias contadas ao redor da fogueira, de canções baixas que confortam os corações cansados. Joana participa, com sua fé inabalável, dessas pequenas vidas que formam o grande mosaico da guerra. Permita-se sentir o chão sob seus pés enlameados, o toque áspero da corda nas mãos, o calor trêmulo da fogueira que aquece o corpo exausto. Ouça o som distante de um tambor, a respiração pesada dos soldados e o sussurro do vento nas árvores. Veja como, mesmo em meio a tanta dureza, há um fio tênue de esperança que mantém todos de pé. Joana, mesmo sendo jovem, é vista como uma inspiração. Ela caminha entre eles com uma determinação serena, falando pouco, mas com uma presença que traz conforto e coragem. Seu olhar firme, suas palavras simples e cheias de convicção são como bálsamo para aqueles que enfrentam a incerteza da guerra. Neste ambiente, onde a tensão e o cansaço se misturam, Joana encontra seu espaço. Ela se torna parte de algo maior, uma força que vai além das armas e das estratégias, uma chama que aquece os corações e guia os passos incertos. Sinta a intensidade deste momento, mas também a calma interior que Joana mantém. É essa serenidade que a sustenta e que aos poucos vai ganhando o mundo à sua volta. Com o passar dos dias, Joana começa a participar mais ativamente das decisões e estratégias que envolvem a defesa da França. Sinta o ar denso da sala onde os comandantes se reúnem. As paredes de pedra ecoam o murmúrio de vozes graves, o som do pergaminho sendo desenrolado e o arrastar das cadeiras de madeira. O cheiro de cera de vela misturado ao leve odor do suor revela a tensão do ambiente. Joana, apesar da pouca idade e simplicidade, observa tudo com uma atenção cuidadosa. Ela não usa armaduras reluzentes nem carrega espadas, mas sua presença é imponente. Com calma e confiança, ela expressa suas ideias, guiadas por aquilo que sente ser a vontade divina. Seus olhos brilham com a fé e a certeza de que está cumprindo um propósito maior. Os homens ao seu redor, no início céticos, começam a perceber que há algo especial naquela jovem, que não teme os desafios nem as dúvidas. Ela escuta as histórias de batalhas passadas, analisa o terreno e sugere rotas e ações que, muitas vezes, surpreendem pelos resultados. Imagine o cheiro da terra molhada após uma chuva, o som distante de um rio correndo e o murmúrio do vento entre as folhas das árvores, tudo compondo o cenário onde essas decisões são tomadas. Joana sente cada detalhe, como se a natureza estivesse ao seu lado, apoiando seu caminho. No campo de batalha, a tensão é palpável. O chão treme sob os cascos dos cavalos, as espadas brilham ao sol e os gritos dos soldados se misturam com o estrondo das catapultas. Mas mesmo nesse caos, Joana mantém a serenidade, uma luz calma no meio da tempestade. Ela ora silenciosamente, seu coração cheio de esperança e coragem, pedindo força para si e para aqueles que a seguem. Sinta o ritmo do seu respirar, profundo e pausado, como uma âncora que mantém tudo firme e estável. Nos momentos de descanso, ela se aproxima dos soldados, compartilhando palavras de conforto e encorajamento. Seu sorriso suave e suas mãos firmes transmitem confiança, e sua fé se espalha como uma brisa leve que acalma os corações aflitos. Este é um tempo de provações, mas também de pequenas vitórias e esperança renovada. Joana, com sua fé e coragem, torna-se símbolo de uma França que não desiste, que acredita no impossível e luta pela paz. Deixe essa imagem repousar em sua mente, um quadro sereno em meio à tempestade, uma jovem guerreira cuja força vem da calma interior e da luz que carrega no coração. À medida que o sol se põe no horizonte,
tingindo o céu com tons suaves de laranja e rosa, imagine o cenário de uma pequena vila francesa às margens de um rio tranquilo. O som distante de crianças brincando e o crepitar de uma fogueira acompanham a rotina das famílias, enquanto o aroma de pão fresco se espalha pelas ruas estreitas. É nesse ambiente pacífico, marcado pela esperança e pela resiliência, que Joana continua sua jornada. Depois de longos dias em meio a batalhas e estratégias, ela encontra momentos para respirar, para se conectar com a simplicidade da vida que a cerca. Sentada sobre a sombra de uma árvore antiga, ela observa o movimento calmo da água do rio, o balançar suave das folhas e o brilho das estrelas começando a surgir no céu. O peso da responsabilidade está sempre presente, mas há também uma sensação de paz interior que a envolve. As vozes que a guiaram até aqui agora são um sussurro gentil, uma companhia constante que a fortalece sem ser invasiva. Ela sente o calor suave da fogueira ao seu lado, o toque áspero da casca da árvore sobre suas mãos e o frescor do ar noturno que acaricia seu rosto. Joana pensa nas pessoas que encontra ao longo do caminho, soldados cansados, aldeões aflitos, líderes desconfiados. E sente a importância de cada pequena ação, de cada palavra dita com sinceridade e amor. Ela sabe que sua missão vai além das batalhas, é um chamado para unir corações, para restaurar a esperança em tempos sombrios. Permita-se imaginar esse momento de tranquilidade, o som suave do vento entre as árvores, o canto distante de um grilo, o brilho tênue da lua iluminando a paisagem. Sinta como a serenidade dessa cena penetra lentamente em seu ser, trazendo calma e conforto. Enquanto a noite avança, Joana reza silenciosamente, pedindo força para enfrentar os dias que ainda virão e agradecendo pelas pequenas bênçãos encontradas em meio ao caos. É uma fé simples, mas profunda, que a sustenta e ilumina seu caminho. Deixe essa imagem acalmar sua mente e seu coração, como um abraço suave que envolve a alma e prepara para o descanso. O inverno chega lentamente, envolvendo a paisagem em um manto branco e silencioso. A neve cobre os campos e as aldeias, transformando tudo em um cenário mágico e tranquilo, porém também cheio de desafios. O ar é frio e cortante, fazendo com que o vapor da respiração se transforme em pequenas nuvens que desaparecem no céu cinzento. Joana sente o frio em suas mãos e no rosto, mas dentro dela arde uma chama de esperança que aquece seu espírito. As vozes que a acompanharam durante toda a jornada continuam presentes, agora mais firmes, encorajando-a a seguir adiante, mesmo diante das dificuldades. O ar é frio e cortante, fazendo com que o vapor da respiração se transforme em pequenas nuvens que desaparecem no céu cinzento. Joana sente o frio em suas mãos e no rosto, mas dentro dela arde uma chama de esperança que aquece seu espírito. As vozes que a acompanharam durante toda a jornada continuam presentes, agora mais firmes, encorajando-a a seguir adiante, mesmo diante das dificuldades. Imagine a textura suave da neve sob os seus pés, o silêncio quase absoluto, quebrado apenas pelo som distante do vento que passa entre as árvores nuas. O cheiro da madeira queimada nas lareiras traz conforto e segurança, e o calor da chaminé aquece os corações cansados que se reúnem ao redor do fogo. Apesar das condições adversas, Joana mantém sua fé e determinação. Ela percorre vilarejos e cidades, levando sua mensagem de esperança e coragem para aqueles que sofrem com a guerra e o frio. Cada encontro é um momento de conexão humana, um lembrete de que mesmo nos tempos mais difíceis, a luz pode brilhar forte. No campo de batalha, o silêncio da neve parece amplificar o peso dos passos e o eco distante das armas. Mas Joana caminha firme, como se cada passo deixasse uma marca de fé e força na terra gelada. Ela sabe que seu papel é mais do que militar, é espiritual, uma ponte entre o céu e a terra. Sinta o toque gelado da neve, o som dos passos abafados na camada branca e a sensação de paz que só o inverno pode trazer, mesmo em meio à luta.
visualize a coragem silenciosa de Joana, enfrentando o frio e o medo com um coração quente e cheio de esperança. Esse é um momento de resiliência, onde a calma e a força interior se unem para superar as tempestades da vida. Deixa essa imagem te envolver, trazendo uma sensação profunda de tranquilidade e confiança no amanhã. O fim da jornada de Joana se aproxima, trazendo um misto de serenidade e reflexão. Imagine um dia claro e silencioso, onde a luz do sol aquece suavemente a pele e o ar traz o aroma doce das flores do campo, misturado ao leve perfume da terra molhada. É um momento de pausa, onde a história encontra seu lugar no tempo. Joana, apesar dos desafios e das batalhas, mantém em seu olhar uma calma profunda. Seu corpo carrega as marcas do esforço e da fé, mas seu espírito brilha com uma luz tranquila que transcende as dificuldades. Ela caminha lentamente por uma estrada de terra, cercada por campos verdes e árvores que sussurram com o vento. Sinta o toque da brisa suave, o som distante dos pássaros cantando e o farfalhar das folhas. Cada passo é uma conexão com a terra que a viu crescer e com a missão que ela cumpriu com coragem e amor. Joana sabe que sua história é maior do que ela mesma, um legado de esperança para aqueles que virão depois. Nas aldeias, as pessoas recordam sua presença com carinho e gratidão. O brilho da fé e da determinação que ela trouxe permanece vivo, como uma chama que nunca se apaga. Mesmo nas noites mais escuras, essa luz ilumina os corações, mostrando o caminho para a paz e a justiça. Permita-se sentir essa energia suave e reconfortante. Deixe que a serenidade de Joana, sua fé e sua coragem penetrem em seu ser, trazendo uma sensação profunda de calma e confiança. Enquanto a história chega ao fim, lembre-se de que cada momento de vida, cada desafio e cada conquista são parte de um caminho maior. A paz verdadeira nasce na aceitação e no amor, e essa é a mensagem que Joana deixa para nós, como um sussurro doce que embala os sonhos. Respire fundo, sinta a tranquilidade que envolve essa história e prepare-se para um descanso sereno e restaurador.